Júlia começou a gritar que era mentira, que Rebeca não era assim, que a mãe era uma intrometida e mentirosa. Luzia sentiu seu coração se partir com aquelas ofensas, mas se manteve firme. Júlia disse que não ia parar de sair com a Rebeca, então Luzia disse que ela estava de castigo. A mandou para o quarto e disse que ficaria ali pensando no que tinha falado. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Júlia era uma garota de 16 anos. Ela vivia em um bairro de classe média junto ao seu pai Kleber e sua mãe Luzia. Júlia sempre teve uma vida boa e tranquila. Seus pais sempre foram muito presentes. Eles conversavam com a filha todos os dias, perguntavam se estava tudo bem e como estava a escola. Júlia sempre foi sincera com os pais e ela tinha muita intimidade com sua mãe. Sempre considerou a mãe sua melhor amiga. Apesar de conversar abertamente com a mãe sobre tudo e gostar muito de sua companhia, Júlia não se sentia tão bem assim com as outras pessoas. Ela era muito tímida, tinha dificuldade em se aproximar das pessoas e iniciar uma conversa com elas. Ela não tinha amigos. Na escola, por ela ser muito quieta, logo alguns alunos começaram a chamá-la de esquisita. Isso só piorou as coisas. Ela começou a achar que tinha algo de errado consigo mesma. Júlia tinha uma aparência comum, cabelos pretos compridos e estatura média, mas por ouvir as pessoas a chamando de esquisita, ela começou a achar defeitos em si mesma. Ela começou a odiar seu corpo, seu cabelo, sua pele, tudo. Ela conversou com a mãe sobre essa dificuldade que tinha em conhecer mais as pessoas e fazer amigos. Então, a mãe tentou ajudá-la. Luzia disse que quando ela estudava, ela fazia amigos com muita facilidade, tentando conhecer as pessoas por interesses em comum. Ela contou que iniciava as conversas e perguntava às pessoas sobre quais revistas elas liam e quais lugares gostavam de ir. Luzia contou que naquela época não tinha internet, então as interações precisavam ser sempre assim, ao vivo. Ela contou que adorava fazer novos amigos, era muito bom. E recomendou que a filha se aproximasse das pessoas assim, puxando conversa, perguntando o que elas gostavam de fazer no tempo livre ou até mesmo quais eram suas matérias preferidas. Júlia então ouviu o que a mãe disse e tentou colocar em prática. Na escola, na hora do intervalo, ela viu os grupinhos de pessoas conversando e queria fazer parte. Ela então se aproximava, mas acabava desistindo e mudava seu caminho, passando direto pelas pessoas e indo para o canto mais vazio do local. Aquilo estava deixando ela frustrada. Sempre que ela desistia de iniciar uma conversa com alguém, ela se sentia covarde e, como algumas pessoas diziam, uma esquisita mesmo. Ela estava se sentindo tão mal que foi guardando esse sentimento para si própria. Nem mesmo com sua mãe ela gostava mais de falar sobre isso. Mas é claro que Luzia percebia a infelicidade da filha. Então, tentando ajudar, ela comprou para a filha um livro que falava sobre relacionamentos na adolescência. Luzia sabia que aquela idade era difícil, a fase das mudanças, a fase mais complicada na vida de todo mundo. Então, ela não queria ser inconveniente. Ela comprou o livro e apenas o deixou na cama de Júlia. Quando Júlia chegou da escola e viu o livro em cima da cama, ficou feliz porque a mãe estava tentando ajudar. Foi até a mãe e deu um abraço nela agradecendo. Ela começou a lê-lo imediatamente. Era um livro muito bom. Ela terminou de ler rapidamente e começou a lê-lo de novo. Ela estava tão conquistada por aquelas dicas que levou o livro para a escola, pronta para colocar em prática as dicas que tinha lido. Chegou na aula, estudou normalmente e esperou até a hora do intervalo. Na hora do intervalo, então, ela finalmente conseguiu se aproximar de uma rodinha de amigos que estavam falando sobre as férias. Estavam ansiosos para que chegasse logo e estavam fazendo planos sobre o que fariam. Júlia se aproximou e quando alguém falou de um parque que ela conhecia, ela simplesmente entrou na conversa e começou a falar sobre como o lugar era bonito. Muitas árvores, campos para jogar futebol e basquete e muitos carrinhos de sorvete para aliviar o calor. Júlia estava sentindo o coração bater tão forte que parecia que ele ia sair pela sua boca, mas ela se controlou para que ninguém percebesse. Por um segundo, algumas pessoas olharam para ela, tentando identificar quem era aquela nova pessoa no grupo, mas logo apenas a aceitaram ali e começaram a perguntar mais sobre como era o parque. Júlia respondeu e a conversa seguiu normalmente. Quando o sinal para voltar para a sala de aula tocou, Júlia foi convidada para ir ao parque com ele se quisesse no primeiro dia de férias. Animada, ela aceitou.
Ela estava voltando para a sala de aula muito feliz, tão animada que não percebeu que tinha esquecido seu livro em cima da mesa e um dos jovens daquele grupo que ela conseguiu conversar tinha pegado e o estava lendo em voz alta. Júlia percebeu que todos estavam rindo, e quando percebeu que estavam rindo do livro dela, ela arregalou os olhos e correu até ele. Ela tentou tirar o livro das mãos dele, mas ele o levantou acima da sua cabeça. Júlia então dava pulinhos, tentando pegar o livro de volta, mas a cada vez que ela pulava, o garoto levantava o livro e ela não conseguia pegá-lo de volta. Todos davam risadas. O rosto dela estava queimando de tanta vergonha. Ele gritava que a esquisita da sala precisava de um livro para conversar com as pessoas. Alguns gritavam no fundo: "Para que mais você precisa de um livro, Júlia? O que mais você não sabe fazer?" Júlia sentiu seus olhos arderem, mas ela se segurou para não chorar ali. Todos riam, até que uma garota se aproximou do jovem que estava segurando o livro e pegou das mãos dele e entregou de volta para a Júlia. Ela falou para a Júlia: "Aqui, Ju, guarda o seu livro." Júlia foi até a sua mesa, guardou o livro na mochila e se sentou na cadeira. Lá, ficou quieta. A garota então se virou para a sala e falou: "Eu não sei qual é a graça. A maioria de vocês aqui é me pedir dicas de como se vestir, como falar em público e como beijar. A piada aqui são vocês." As risadas foram cessando até que ninguém mais estivesse rindo. A garota então olhou para o garoto que tinha pegado o livro de Júlia e falou: "E você, mesmo me pedindo dicas, nunca aprendeu a beijar direito." A sala deu muito mais risada disso do que de Júlia. A garota então se sentou ao lado de Júlia e se apresentou, mas Júlia já sabia que o nome dela era Rebeca. Rebeca era uma jovem com longos cabelos pretos, bem vestida, bem maquiada e tinha o corpo bem torneado. Para Júlia, ela era uma das pessoas que nunca falaria com ela. Júlia pensava que, para a idade, Rebeca já tinha o corpo bem desenvolvido, ela falava bem em público, se vestia bem e se maquiava bem. Era tudo o que Júlia queria ser. Ela então falou para Júlia que aquele garoto era um idiota e que só fazia aquilo para se sentir o engraçado da sala. Rebeca disse que quando ele pediu para beijá-la, o beijo dele foi horrível e que por isso ele tentava ser divertido para compensar a sua vergonha. Júlia ouvia a Rebeca falar e se admirava. Ela falava tudo tão bem, com tanta segurança e naturalidade. Era naturalmente divertida. E além do mais, Júlia ouvia ela falar de beijos e a achava muito diferente, pois ela nunca tinha beijado ninguém. Ela não contou isso para Rebeca, pois não queria parecer muito diferente dela. Rebeca então disse que as duas podiam sair depois da aula se ela quisesse. Podiam ir em algumas lojas que ficavam pertinho da escola. Rebeca disse que precisava comprar um batom. Júlia, feliz por Rebeca estar a convidando, aceitou. Ela ficou feliz por finalmente ter uma amiga. A aula terminou e as duas saíram juntas. Elas foram conversar e Rebeca contou que morava com o pai, mas ele nunca ficava em casa. Ele saía, ficava fora durante dias, às vezes semanas, e Rebeca ficava sozinha nesse tempo. Rebeca falava que era bom, pois assim não precisava dar satisfação a ninguém. Podia sair e voltar para casa a hora que quisesse. Ela perguntou como era a vida de Júlia e ela disse que morava com os pais. Rebeca disse que a vida dela deveria ser chata, tendo que obedecer aos pais o tempo todo. Júlia então pensou que a vida de Rebeca devia ser incrível. Ela era popular na escola, todos a invejavam e, além disso, ela podia sair e voltar para casa quando quisesse. Chegando na área das lojas, Rebeca começou a provar os batons. Júlia percebeu que enquanto Rebeca provava um dos batons e olhava no espelho, um homem mais velho se aproximou e a olhou pelo reflexo. Rebeca, percebendo aquilo, mandou um beijo para ele pelo espelho. Júlia observou aquela cena de longe. Ela estava meio desconfortável. Rebeca então pegou 2 batons fechados da prateleira e foi até o caixa da loja. Júlia percebeu que aquele homem, para o qual Rebeca mandou beijos, foi atendê-la no caixa. O homem se aproximou do ouvido de Rebeca e cochichou algo que Júlia não conseguia ouvir. Ele então colocou a mão no ombro de Rebeca e acariciou a pele dela. Júlia observava aquilo, achando muito estranho. Rebeca então respondeu alguma coisa que Júlia também não conseguiu ouvir e saiu da loja com os 2 batons na mão. Do lado de fora da loja, Júlia perguntou a Rebeca o que aquele homem tinha falado para ela, mas Rebeca disse para Júlia não se importar com aquilo.
Outra coisa que Júlia reparou era que Rebeca estava com algumas marcas roxas nos braços, mas ela não comentou nada sobre isso com Rebeca. As duas caminharam até o ponto em que se separaram para ir cada uma para sua casa. Quando chegou em casa, Luzia estava muito preocupada. Ela perguntou à filha onde ela esteve. Disse que ligou para o seu celular várias vezes e ela não atendeu. Júlia disse à mãe que tinha feito uma amiga, que tinha ido passear com ela e tinha esquecido de avisar. Ela pediu desculpas à mãe. Luzia aceitou, mas disse que na próxima vez deveria avisar a ela. Júlia disse que faria isso. Os dias se passaram e Júlia continuava conversando bastante com Rebeca. Ficava junto a ela no intervalo e saía com ela para parques e para algumas lojinhas perto da escola. Luzia soube da amizade, ficou feliz pela filha e disse para Júlia levar sua amiga para almoçar qualquer dia, pois queria conhecê-la. Júlia convidava a Rebeca, mas ela sempre recusava e dizia que estava ocupada. Luzia achava estranho aquelas recusas. Era como se Rebeca estivesse se escondendo. Ela um dia falou para Júlia que sua amiga poderia não ser uma boa influência. Júlia ficou muito chateada com a mãe e disse que Rebeca apenas estava ocupada. Ela foi para o quarto e bateu a porta com força. Luzia ficou preocupada. A filha nunca tinha agido daquele jeito antes. Ela então decidiu descobrir quem era Rebeca. Júlia e Rebeca se tornaram inseparáveis. Elas iam a todos os lugares juntas e Júlia cada vez mais imitava os comportamentos de Rebeca. Ela começou a passar muita maquiagem. Ela pintou os cabelos para ficarem pretos como o de Rebeca e até começou a tentar agir como ela. Tentava ser mais ousada, provocante para os garotos da escola. Certo dia na escola, Rebeca disse a Júlia que um dos garotos estava interessado nela. Júlia ficou muito tensa, mas escondeu seu nervosismo e disse que queria conhecê-lo. Rebeca então mandou Júlia e o garoto para um lugar mais afastado da escola. Os dois foram e alguns outros alunos o seguiram. Logo, Júlia e o garoto estavam cercados por Rebeca e um grupo que gritava para que eles se beijassem. Júlia e o garoto se beijaram enquanto toda a turma gritava, empolgada com a cena. Quando saíram da escola naquele dia, Júlia e Rebeca conversavam empolgadas sobre o que tinha acontecido. Era sexta-feira e Rebeca disse que no dia seguinte tinha uma festa e chamou Júlia para ir junto com ela. Júlia nunca tinha ido a nenhuma festa, então aceitou ir. Júlia finalmente se sentia tão ousada quanto Rebeca. As duas se despediram e foram para suas casas, Júlia ansiosa para o dia seguinte. Quando chegou em casa, Luzia estava séria e chamou a filha para uma conversa. Luzia então suspirou e começou a falar. Ela disse: "Filha, eu sei que você se tornou muito amiga da Rebeca. Acredite em mim, eu estou muito feliz que você fez uma amiga. Eu percebo o quão feliz você está, o quanto você está mudando, pintou o cabelo, se veste diferente. Eu já tive essa idade, eu sei como é. Porém, filha, a amizade que você fez não é boa. Às vezes na vida nos envolvemos com pessoas complicadas e precisamos nos afastar. A Rebeca é uma pessoa assim. A Rebeca tem uma vida muito sofrida, Júlia. A mãe dela foi embora e o pai dela usa drogas. Todas as vezes que ele volta para casa sob o efeito dessas substâncias, ele desconta suas frustrações na Rebeca. A Rebeca está sozinha nesse mundo, então ela faz o que pode para sobreviver, comprar comida e pagar as contas. Ela é uma jovem muito bonita, então os homens se aproveitam e em troca dão dinheiro e compram coisas para ela. Eu me compadeço por ela, mas eu preciso proteger você. Você precisa se afastar dela." Júlia não acreditou no que a mãe estava falando. Ela perguntou à mãe como ela sabia dessas coisas sobre Rebeca, já que ela nunca tinha ido ali. Luzia confessou que foi até a escola, viu quem era Rebeca e perguntou sobre ela para algumas pessoas da vizinhança. E ela mesma tinha visto um homem mais velho pôr a mão na cintura de Rebeca e levá-la para dentro de casa. O pai dela nunca estava em casa, então vários homens iam lá. Ela falou que era uma vida triste. Júlia então ficou nervosa por a mãe ter feito aquilo. Disse que a mãe a espionou e traiu sua confiança. Luzia disse que só tinha feito aquilo para o seu bem. Júlia começou a gritar que era mentira, que Rebeca não era assim e que a mãe era uma intrometida e mentirosa. Luzia sentiu seu coração se partir com aquelas ofensas, mas se manteve firme. Júlia disse que não ia parar de sair com Rebeca, então Luzia disse que ela estava de castigo. A mandou para o quarto e disse que ficaria ali pensando no que tinha falado. Júlia foi para o quarto e Luzia trancou a porta pelo lado de fora.
Era sexta-feira e Júlia começou a chorar de raiva, pois queria sair com Rebeca no fim de semana, mas agora não poderia ir. Ela não conseguia acreditar que as coisas que a mãe tinha falado sobre Rebeca fossem verdade. Ela acabou adormecendo. Quando a noite chegou, Júlia acordou com seu celular vibrando. Ela acordou meio sonolenta e leu as mensagens. Era Rebeca. Nas mensagens, Rebeca disse que já estava pronta para irem, mas Júlia respondeu que não poderia ir. Quando ela disse que não poderia ir, Rebeca ligou. Na ligação, Rebeca estava um pouco nervosa e disse que Júlia precisava ir com ela. Júlia disse que estava trancada no quarto e não poderia sair. Então, Rebeca disse que iria ajudar. Júlia achou um pouco estranho aquela insistência de Rebeca, mas disse que se ela a ajudasse a sair, as duas podiam sair sim. Ela disse para que Júlia preparasse roupas e itens de higiene pessoal, pois a festa podia acabar tarde e elas dormiriam na casa de Rebeca. Passou cerca de 1 hora quando o celular de Júlia tocou de novo. Era Rebeca. Ela apenas disse para Júlia colocar a mochila nas costas. Então, o alarme de incêndio do prédio tocou. Luzia, desesperada, abriu a porta do quarto e mandou Júlia sair. Júlia saiu correndo. Do lado de fora estava uma confusão, muitas pessoas correndo. No meio da confusão, Júlia viu ao longe Rebeca em um carro e correu até lá. Ela entrou no carro e viu que o motorista era um homem mais velho, desconhecido. Júlia estava assustada com tudo aquilo, mas Rebeca e o homem estavam rindo. O carro acelerou e os pais de Júlia ficaram procurando ela na multidão. Nem sequer se deram conta que ela tinha fugido em um carro com estranhos. Dentro do carro, Rebeca e o homem fumavam e Júlia, mesmo não fumando, ficou tonta com a fumaça. Eles ficaram cerca de 40 minutos naquele carro e Júlia não fazia ideia de qual lugar era aquele. Quando o carro parou e eles desceram, o lugar parecia um galpão. O homem puxou o portão e Júlia percebeu que era um portão pesado. Lá dentro estava acontecendo uma festa, música alta e pessoas andando de um lado a outro, bebendo, usando drogas, rindo e muitas pessoas estavam se beijando ou muito próximas. O homem praticamente empurrou Júlia e Rebeca para dentro do galpão. Lá dentro, Rebeca imediatamente começou a beber. Ela nem olhava o que eram as bebidas, só virava, copo atrás de copo. Júlia primeiro tentou ficar sem beber, mas Rebeca insistiu muito e ela acabou bebendo. A bebida era muito forte e Júlia imediatamente se sentiu mais solta, começou a dançar e a rir. As coisas ficaram muito confusas. Júlia dançava e bebia, e homens que se aproximavam dela dançavam com ela. Ela bebia mais, dançava mais e ria mais. Tudo ficou muito confuso. Júlia se sentia tonta. Os homens estavam muito próximos a ela. Então, ela saiu dali e foi se sentar. Ela sentiu tudo girar e tentou pegar seu celular, mas percebeu que estava sem o seu celular. Ela foi falar com Rebeca e ela também percebeu que estava sem o seu celular. As duas então foram falar com o homem que as tinha levado para aquele lugar e ele disse que ali não era permitido celulares. Júlia disse que precisava ir embora, mas ele disse que não podia. Quando ela insistiu, ele deu um tapa em seu rosto. Júlia, apavorada com aquilo, começou a se desesperar. Então o homem a pegou e levou para uma sala nos fundos e a trancou lá. Ela finalmente começou a entender. Aquele lugar, todas aquelas pessoas bebendo, dançando e se drogando. Aquilo era uma armadilha. O medo de Júlia se tornou realidade quando o homem voltou e a levou para dentro da carroça de um caminhão. Logo, várias outras mulheres foram colocadas ali também. Júlia começou a chorar e viu Rebeca do lado de fora junto com um dos homens conversando. Ele dava dinheiro a ela. Júlia entendeu que Rebeca a tinha vendido. A porta da carroça do caminhão foi fechada. O veículo começou a andar. Júlia e as outras mulheres estavam desesperadas. Algumas estavam dizendo que seriam levadas para trabalhar como garotas de programa. Júlia, assustada, desejava que aquele não fosse o seu destino. Finalmente o caminhão parou e a porta foi aberta. Júlia percebeu que estavam em um lugar que parecia um deserto. Um homem com uma arma na mão mandou todas descerem e elas obedeceram. Do lado de fora, ela ouviu apavorada aquele homem explicar que algumas delas ficariam ali na cidade e algumas iriam para outro país. Outros homens, então, começaram a separar as mulheres. Algumas voltavam para o caminhão, outras eram levadas para outros carros. Júlia chorava sem parar e o homem apontou a arma para ela, mandando ela parar.
Júlia não conseguia parar de chorar, se ajoelhou no chão e fechou os olhos. Foi aí que ela ouviu a sirene da polícia. Júlia, em meio a lágrimas, ouviu uma gritaria e então vários policiais dizendo que estava tudo bem, que elas tinham sido resgatadas. No meio daqueles homens que estavam sendo presos estava Rebeca. Júlia olhou ser algemada e levada pela polícia. Júlia foi colocada dentro de uma viatura. No carro da polícia, voltando para a segurança de seu pai e sua mãe, Júlia só pensava no quanto tinha sido uma filha ingrata. Ela estava arrependida e, quando chegasse em casa, abraçaria os pais e diria o quanto os amava. E dali para frente seria a boa filha que costumava ser antes de tudo aquilo. O que você achou das decisões que Júlia tomou? Acha que Rebeca foi uma vítima ou uma vilã? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.